queridos amigos e amigas, os meus votos de muita paz a todos. É uma alegria estar com vocês e eu quero agradecer à diretoria da Associação Espírita Luz e Caridade pelo convite para realizar a exposição doutrinária de hoje. E quero também parabenizar por promover esse espaço de reflexão sobre a vida, sobre a imortalidade, permitindo que a doutrina espírita apresente as suas contribuições sobre esses dois importantes temas. Quando preparava esse trabalho, eu tive uma conversa com um amigo em que falamos sobre os ciclos da vida, sobre como o tempo havia passado rápido e num piscar de olhos os filhos estavam adultos, saíram de casa para viverem suas próprias vidas. Conversamos sobre coisas das quais nos arrependíamos. E ao terminar a nossa conversa, voltei para casa muito pensativa. Confesso para vocês que fui ficando desencantada, até um pouco triste com a constatação. Até que lembrei de algo muito importante. Eu lembrei que eu sou imortal. Todos nós somos espíritos imortais. E isso não é novidade. Eclesiastes escreveu e eu vou repetir. Nada há de novo debaixo do sol. Basta lembrar de Jesus, que ao reaparecer após a crucificação e conviver com os discípulos por vários dias, deixou claro que a alma sobrevive à morte do corpo. Então, não é nenhuma novidade. O Cristo demonstrou claramente que a vida não se encerra no túmulo. E foi o que Allan Kardec concluiu a partir das observações, dos estudos, dos experimentos, dos raciocínios que fez, da análise minuciosa daquelas mensagens, das manifestações dos espíritos que levaram ao surgimento do espiritismo. E ele vai então escrever que há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, que sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Ou seja, ainda que alguém esteja profundamente identificado com o corpo físico, com a matéria, ela não será aquele corpo, apenas está num corpo. E todos nós recebemos uma herança divina de nosso Pai. Deus nos deixou essa herança, a imortalidade. Viveremos para sempre. A vida é um contínuo que se inicia quando fomos criados por Ele e não terminará nunca. De modo que já existíamos antes de nascer e continuaremos vivos após a morte orgânica. São muitas as consequências disto e eu trouxe algumas para a nossa análise. Por exemplo, vamos pensar em alguém que nós amamos profundamente e que já morreu. Pensaram? Pois bem, ele está vivo, ela está viva. Nossos amores vivem fora do corpo. Podem estar nesse momento ao nosso lado, cuidando de nós, felizes porque estamos estudando sobre o assunto. Quem sabe estarão aprendendo junto com a gente. A vida não cessa. Todos os nossos entes queridos que já morreram estão vivos. Depois de um tempo estudando e refletindo sobre os postulados da doutrina espírita, vai ficando cada vez mais natural e lógica a sobrevivência da alma após a morte, porque a experiência, os estudos, as leituras que fazemos vão comprovando ao longo dos dias que nós somos espíritos imortais. E é dessa forma que construímos a fé na vida futura. É uma fé racional, porque eu sei, eu me entrego, eu confio, porque eu conheço as bases sobre as quais a verdade está assentada. E essas bases, para mim, são lógicas. Falam a minha inteligência, falam a minha razão. Então, eu sei que existe uma vida para além desta vida. Isso é fé no futuro. Um dos pilares sobre os quais se assenta a felicidade possível nesse mundo, conforme aprendemos na primeira obra básica, o Livro dos Espíritos. A felicidade possível, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. E Kardec irá dizer, na edição da Revista Espírita de dezembro de 1859, que, com efeito, o Espiritismo é a destruição do materialismo. É a prova patente e irrefutável da existência de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Temos aí mais uma importante consequência.
A crença na imortalidade aniquila com o materialismo. Materialismo que é a crença de que com a morte tudo se termina, se vão os amores, se perdem as conquistas intelectuais, se perdem as conquistas morais que fizemos. E essa ideia leva muitas pessoas a aproveitar uma existência inteira apenas no gozar das sensações físicas, permanecendo absolutamente despreocupadas com o que Emmanuel chama, num texto que está lá na obra Ceifa de Luz, desenvolvimento dos recursos que a alma necessita para enfrentar os atritos necessários à sua evolução. Ele diz que, quando vivemos uma vida despreocupados da imortalidade, nós não desenvolvemos sequer recursos para lidar com os conflitos resultantes das lutas regenerativas que estão previstos na nossa pauta reencarnatória porque foram programados por nós mesmos, juntamente com os nossos mentores. Então, para quem aposta todas as suas fichas nas experiências relacionadas à matéria, é natural que, num determinado momento, a vida perca o sentido. Isso porque aquilo que é próprio do mundo material é provisório. Ou como diz Emmanuel também em uma outra obra, tudo aquilo que as nossas mãos podem tocar ou os nossos olhos podem ver, nós não levaremos daqui. É impermanente, é provisório. Então, com o tempo, se terminam todas as falsas expectativas, se vão as ilusões e com elas se vão também o sentido da vida. Claro que as situações que nos dão alegria, né, adquirir bens materiais que sonhamos, participar de festas, de reuniões sociais, fazer uma viagem que se deseja muito, são todas prerrogativas que Deus nos concedeu para que a gente aproveite e tenha experiências e vá acumulando experiências. O detalhe aqui é que nós não devemos depositar nessas situações o sentido da vida, tampouco a nossa felicidade. Por quê? Porque essas situações estão com os dias contados. De forma que a certeza da imortalidade tem esse condão de conferir um rumo diferente às nossas ideias, às nossas expectativas, de nos fazer rever o rumo que estamos dando, de nos fazer rever as metas que nós estamos procurando alcançar. A vida vai assim ganhando sentido. E aqui é importante que a gente traga mais um pouquinho a respeito de qual seja o sentido da vida. O que nos diz a doutrina espírita? Nós aprendemos com o Espiritismo que a vida tem um sentido existencial muito profundo, que é o aperfeiçoamento intelecto-moral da alma, proporcionar a todos nós oportunidades de renovação moral, de amadurecimento psicológico, de desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais, ou seja, proporcionar o progresso de todos os seres. Nós estamos no mundo, estamos aqui encarnados e já estivemos tantas e tantas vezes para cumprir com esse propósito existencial. Nas palavras de Kardec, a cada existência corporal nós damos um passo adiante no caminho do progresso. Assim é que pela reencarnação, por essas múltiplas existências, nós prosseguimos na tarefa que a morte interrompeu. Nós encerramos uma existência e numa nova existência nós retornamos do ponto em que paramos. Todos nós estamos destinados à pureza espiritual, à sabedoria e à conquista plena do amor por todas as criaturas. Apenas isso permanecerá. Tudo o resto é passageiro, tudo o resto está em processo. São experiências que vamos acumulando para que a gente perceba aquilo que vale a pena repetir e aquilo que não devemos mais, porque foi um equívoco e nos causou sofrimento. Então agora já podemos aquilatar, já podemos dimensionar melhor o valor da vida da matéria. A nossa existência atual é como um anel, né, numa grande cadeia formada de todas as nossas existências. Então convém que a gente, vez por outra, se pergunte, eu estou vivendo, eu estou fazendo escolhas como alguém que vai morrer ou como alguém que vai viver para sempre? Quando eu converso com alguém, quando eu interajo com alguém, eu faço isso na certeza de que eu vou viver para sempre ou imaginando que eu vou morrer?
E nós precisamos aqui ter um pouquinho de cuidado, porque embora para nós espíritas esses princípios estejam muito bem firmados a nível intelectual, nós levamos um pouquinho de tempo para passar isso para o campo da experiência, para o campo mais profundo, em que a gente já consegue agir plenamente de acordo com esse princípio. Por isso que precisamos repetir, fazer essa reflexão. O que eu estou falando, ele serve para alguém que vai viver para sempre? Ou eu preciso repensar, porque eu ainda estou falando e tratando as pessoas como alguém que vai morrer? Porque nós somos imortais. E aí, nós vamos então chegar a um outro efeito da crença na imortalidade, que é conferir sentido às nossas aflições. Observar as dores desse mundo sob um ângulo exclusivamente material, que tudo começa no berço e termina no túmulo, deixa a vida sem sentido. Viver parece um fardo muito pesado. E estudando o Espiritismo, nós passamos a compreender que os sofrimentos, que as situações que nos desafiam, aquelas situações difíceis, são em verdade ferramentas cuja finalidade é nos recolocar no rumo certo, é nos recolocar no rumo desse progresso, desse aperfeiçoamento espiritual. Não é por nada que a palavra pecado, na sua essência, significa errar o alvo. É quando eu desvio da rota, que é a lei do amor, e eu me distraio, então eu acabo me equivocando, acabo pecando. Então, quando nos advém um sofrimento ou uma aflição, nós precisamos parar e pensar. Isso é um instrumento para me impulsionar, para me reposicionar, tal qual um GPS faz quando a gente está meio perdido. A gente coloca ali e a gente acaba achando, embora muitas vezes aí no GPS pregue umas peças na gente. Mas é tal qual esse mecanismo que nos ajuda a retornar para a direção do autoaperfeiçoamento. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec justamente trata das aflições, ele afirma que podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas conforme o modo como encaramos a vida na Terra, conforme o modo como encaramos a vida no corpo. Que quem considera a vida, para quem consegue já observar a vida, as situações do dia a dia, do ponto de vista espiritual, do prisma espiritual, quem avalia as alegrias e decepções, as dificuldades e aflições, os acertos e os erros como experiências que irão amadurecer o espírito e prepará-lo para acertar no futuro, tem uma cota maior de harmonia, de paz interior e de felicidade, embora esteja envolvido por vezes em várias situações aflitivas. Eu gosto muito do que escreve André Luiz na mensagem inicial da obra Nosso Lar, em que ele vai dizer que uma existência é um ato. É apenas uma experiência muito singela, muito rápida, naquele conjunto das nossas existências e diante da imortalidade de que nós somos herdeiros. Então, isso deve fazer com que os problemas percam a força e também com que a gente passe a enxergar com mais humildade as nossas vitórias. Porque uma vitória que se tenha, uma conquista, é importante, nós precisamos refletir também, tá? Mas é apenas um pedacinho. Né? Nós sabemos que o espírito só não recai mais, ele só não erra mais quando ele for absolutamente purificado. Então, nem tanta alegria nas vitórias e nem tanta tristeza nas aflições, porque são absolutamente passageiros, apenas experiências, sim, muitas vezes difíceis, tá? Mas que estão experiências que servem para nos amadurecer. E aqui, mais uma vez, eu convido a uma pequena reflexão, que a gente possa também, vez por outra, avaliar. Eu estou enfrentando as aflições como alguém que vai morrer ou como alguém que vai viver para sempre. Eu estou diante do sofrimento, certo de que esse sofrimento é passageiro, de que tudo vai se renovar, de que tudo será transformado para melhor, ou eu estou diante do sofrimento acreditando que ele será eterno? Importante refletirmos um pouquinho, sempre que estivermos numa situação de aflição
observar o nosso comportamento, fazer esse exercício de autoconhecimento e trazer para a análise isso que nós estamos abordando hoje. Então, eu sou um espírito imortal, eu estou sujeito à lei de causa e efeito, eu estou reencarnado, a aflição de hoje está me dando uma oportunidade de rever o que eu tenho feito e me reposicionar no rumo do autoaperfeiçoamento. E agora aqui nós podemos tratar de uma outra questão muito importante, que é a contribuição da doutrina espírita à questão do suicídio. E nós estamos no Setembro Amarelo, né? Coloquei aqui um blazer amarelo para que a gente lembre que a vida vale ouro. E por quê? Vamos falar um pouquinho sobre o suicídio. O suicídio, via de regra, é a culminância de um processo que leva a pessoa a acreditar que essa seja a melhor saída para a situação de dor e sofrimento insuportáveis que ela está enfrentando. Então, no fundo, o suicida ele não quer morrer. Ele quer acabar com aquele sofrimento. E especialistas no assunto afirmam e identificaram que em mais de 90% dos casos de suicídio existe uma doença mental associada. E que na grande maioria das vezes o diagnóstico era de depressão. Então, é claro que isso não significa que todo paciente com depressão tem 90% de chance de chegar de suicidar-se, não, ou de tentar o suicídio, não. Mas naqueles que haviam cometido o autocídio, muitos deles estavam vivenciando um transtorno mental e em grande parte esse transtorno era o processo depressivo. E Allan Kardec também percebeu isso. Segundo ele, está lá nas obras básicas, a maior parte dos casos de suicídio se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar, levando ao desgosto pela vida, levando à desesperança, ao desespero e ao profundo desequilíbrio psíquico, desequilíbrio mental. Ele escreve assim: para o que não crê na imortalidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, o entristecem, unicamente vê na morte uma solução para suas amarguras. Portanto, as ideias materialistas, essa ideia de que se eu morrer tudo termina, tem sido uma das grandes causas desse flagelo. Acreditar que a morte é o fim de tudo leva muitas pessoas a optar pela saída enganosa do suicídio. O indivíduo acredita que fugirá de uma doença grave, de uma situação difícil, de uma decepção amorosa, ou que reencontrará aqueles que morreram, de quem ele sente muita saudade, só que nada disso acontece. O resultado é oposto ao que se esperava, pois o que se destrói é apenas o corpo físico. A consciência continua existindo, sentindo e sofrendo apenas em outra dimensão. Daí que o suicida diz que uma das principais consequências do ato suicida é o desapontamento, a grande decepção sofrida por aqueles que retornam ao mundo espiritual por meio do suicídio, porque sonharam com a morte e encontram a vida. Pensaram fugir dos problemas e os encontram ainda maiores, porque além de estarem com a sensação do problema que não os abandonou, estão com a consciência de culpa, entre muitas outras situações que envolvem o suicida no plano espiritual, a consciência de culpa de quem investiu contra a própria vida, algo que apenas Deus pode decidir, é o momento de encerrar uma existência. E aí o codificador conclui no capítulo 5 do Evangelho que quando observamos a existência corporal, quando observamos a nossa existência na carne, na matéria, a nossa cota de labor e de miséria, sofrimentos e decepções, do prisma da imortalidade, da vida futura, em que seremos mais felizes conforme tivermos vencido com resignação as lutas existenciais, bom, aí, diz Allan Kardec, sobrevém a calma e a resignação que dão ao espírito a coragem moral e a serenidade necessárias para se prevenir da loucura, do transtorno mental e do suicídio. Então, mais do que nunca, nós vemos a felicidade que nós estamos tendo de estudar e de, aos poucos, incorporar esses conhecimentos trazidos pelo Espiritismo
porque eles possibilitam o desenvolvimento dessa fé raciocinada que irá nos proteger nos momentos de dor, fazendo que o nosso coração e a nossa mente se transformem em uma verdadeira fortaleza. Só que esse patrimônio não é propriedade dos espíritas. Essa mensagem consoladora, esclarecedora, é para toda a humanidade. E agora que o fenômeno da transição planetária está atingindo o clímax, para todo lado que nós olhamos, nós vemos violência, doenças, pessoas desencarnando, muito jovens, famílias sendo destroçadas pelos infortúnios. Para todo lado que nós olhamos, nós vemos situações trágicas. Nesse momento em que esse conjunto de fatores está produzindo em nível enorme fragilidade psíquica, fragilidade emocional, e isso é uma realidade em todas as famílias. Não há uma família sequer na Terra que não esteja enfrentando com algum dos seus membros alguma situação desse tipo. E ao mesmo tempo, essa mesma dor, essa mesma situação que nos deixa frágeis psiquicamente falando, nós precisamos acreditar que essa situação está ao mesmo tempo arando o solo dos corações, preparando o terreno para que a semente do Evangelho possa germinar. E nós, espíritas, temos um compromisso com essa doutrina, que é lançar a semente, contar por aí, dar notoriedade desses princípios, sempre que houver uma oportunidade, sempre que formos questionados, na nossa família, no ambiente de trabalho, nas nossas redes sociais. O simples exercício que fazemos de pensar em termos de imortalidade, como esse aqui, conversar sobre o assunto, também espalha essa ideia, porque o pensamento ele vai semear por aí ideias desse tipo. Eu estou aqui hoje podendo conversar com vocês sobre esse assunto, porque há 27 anos um colega de trabalho, hoje um grande amigo, com profunda caridade e perseverança me aproximou do Espiritismo. Durante 7 anos ele entregava para mim e uma outra colega o jornalzinho do Centro Espírita, onde ele participava das atividades e estudava, compartilhava a visão dele sobre os assuntos. Durante discussões que surgiam, ele trazia a visão da doutrina espírita sobre aquela situação, convidou para muitas e muitas palestras, até o dia em que eu resolvi aceitar o convite e ir até o Centro Espírita, da onde nunca mais me afastei. Ele falava sobre a existência de Deus, conversava sobre imortalidade, conversava sobre reencarnação. Eu e minha colega nos olhávamos, se lembro que certa vez ele falou sobre a pluralidade dos mundos e eu fiquei pensando, nossa, tudo que é mundo habitado, nossa, mas hoje ele exagerou, né? Pluralidade dos mundos habitados, e ele dizia assim, mas vocês acham que Deus fez as estrelas só para enfeitar o céu, só para a gente ficar olhando, né, e sonhando? Não, são mundos habitados. E eu olhava para minha amiga e dizia, hoje ele realmente não está muito bem. Mas foi por isso que com o tempo, com muito carinho, com muita persistência, eu acabei chegando a um centro espírita. E digo para vocês, como talvez alguns que estão aí me assistindo possam dizer igualmente, que a minha vida se divide em antes da doutrina e depois da doutrina. Porque esse amigo não perdia uma oportunidade até que eu tomei a decisão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, importa semear. No devido momento, o Senhor da vinha providenciará as condições necessárias para que essas sementes germinem. É claro que esses dias terríveis irão passar, como já aconteceram com outros momentos igualmente dolorosos. Enquanto isso, estejamos atentos ao sofrimento daqueles que nos rodeiam. Vamos nos apoiar uns aos outros. A nossa caminhada rumo à regeneração deve ser feita em conjunto. Uns mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas nós temos que ir juntos. Se um de nós ficar, nós não seguiremos, nós não conseguiremos atingir aquele momento mágico, aquele momento bom, aquele momento de felicidade plena. Não será possível. Todos nós temos que seguir em conjunto e valorizando a vida, porque ela tem sentido.
Eu sou muito grata pela atenção de vocês, que Jesus nos proteja, nos inspire e nos ampare hoje e sempre.